Nestes dias, irmãos, de Natal, nós somos levados a pensar em alguns personagens bíblicos, né? E Natal e a importância de estarmos em sintonia com o Espírito Santo. Por que em sintonia com o Espírito Santo? Nós aprendemos isso, né, com dois personagens bíblicos, né, que aparecem ali nos dias de Natal. E se você buscar depois na Bíblia, né, se você achar, você me mostra onde está. Onde é que fala de Simeão e Ana, né, em outros momentos. Mas vamos fazer a leitura desse texto de Lucas 2, 25 a 40. Eu vou ler e vou pedir que os irmãos acompanhem. Lucas 2, 25 a 40. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir todo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando nós olhamos para o Natal, nos vem à mente alguns personagens, né? Pessoas que fizeram parte da história da Bíblia, e com certeza com cada uma delas nós aprendemos uma lição para nossas vidas. Por exemplo, Adão nos deixa como lição, né, o quando é bom deixarmos Deus nos dar a forma que Ele deseja que tenhamos. Às vezes Deus está falando ao nosso coração e a gente começa a brigar com Deus, né, não deixando Deus trabalhar na nossa vida. Mas quando você pensa em Adão sendo formado, Deus deu a ele a forma que ele queria. E quando nós paramos para pensar, chegamos à conclusão quão bom seria que cada um de nós fizesse isso, né? Fôssemos formados por Deus à sua vontade. Deixasse Deus trabalhar na nossa vida, nos lapidarmos, cuidar de nós, tirarmos tudo que é ruim, tudo que desagrada a Deus, e deixar-nos de acordo com a sua vontade. Noé nos ensina que mesmo quando as circunstâncias nos mostram o contrário, a obedecer a Deus. Deus chega para Noé e diz: constrói uma arca. Mas Noé estava distante de qualquer lugar, né, que tivesse água naquela região. Mas ele obedeceu. Então a obediência de Noé, ela nos ensina que mesmo quando as circunstâncias nos mostram contrárias, precisamos obedecer a Deus. Abraão nos ensina a ter fé. Davi nos ensina a louvar a Deus. E qualquer dificuldade que nós estejamos tendo, né, se você olha para a vida de Davi, ele estava em dificuldade, ele estava com problema e ele estava louvando a Deus. Moisés nos ensina a confiar, a sair da terra, acreditar em Deus, que Ele vai cuidar. No Novo Testamento,
Maria nos ensina a estarmos dentro dos critérios das escolhas de Deus, da escolha de Deus. Se Deus quiser fazer algo nessa geração, será que se Ele olhar para nós, Ele vai nos escolher para isso? Eu creio que Deus quis fazer algo naquela geração, no tempo de Maria e de José, e olhou para aqueles dois e escolheu Maria, porque ela tinha alguns critérios que Deus aprovou na vida dela. Os discípulos, eles nos ensinam a atender o chamado. Não só os discípulos, mas outras pessoas também nos ensinam a atender o chamado de Deus, estarmos prontos para dizermos sim a Deus naquilo que Ele quer que a gente esteja fazendo, em qualquer lugar onde quer que seja. João, ele nos deixa a lição de sermos transformados por Jesus. João era aquele apóstolo que era chamado de filho do trovão. E quando ele tem uma experiência com Jesus, ele é chamado apóstolo do amor. Paulo, nada pode nos separar do amor de Cristo. É a lição que Paulo nos dá. Mas quando olhamos para esses dois personagens, no Natal e outros, que nos traz à memória o Natal, cada personagem também nos dá uma lição. Por exemplo, os Reis Magos nos ensinam que nós precisamos dividir o que temos. Eles levam presentes a Jesus, algo para ofertar a Jesus, ouro, incenso e mirra, e dividem os seus bens materiais com Jesus. As estrelas nos dão uma grande lição para o povo de Deus. Com aquelas estrelas, eu olho para elas e penso o seguinte, irmãos: qual é a lição das estrelas do Natal? Que nós precisamos sermos referência para alguém. Imagine se aquelas estrelas não estivessem conduzindo aqueles 3 reis magos, se elas não fossem referência para eles, para chegarem até onde Jesus estava. Eles não tinham GPS naquela época. Será que eles conseguiriam chegar até Jesus? Deus providenciou aquela estrela para que eles pudessem chegar até Jesus. Elas foram referência. E nós, como filhos de Deus, precisamos também sermos referência para as pessoas à nossa volta. Os pastores, eles nos ensinam que nós precisamos de um momento com Deus, de um momento com Jesus. Eles estavam lá no campo e os anjos aparecem e dizem que Jesus nasceu, e eles saem dali e vão se encontrar com Jesus. José e Maria, por mais que uma pessoa tenha, ou seja, ela pode precisar de nossos cuidados. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele precisou dos cuidados de José e Maria. Deus escolheu Maria, Deus escolheu José para cuidar do seu filho, filho de Deus. O Deus que precisou dos cuidados do ser humano, enquanto era aquela criança que necessitava de cuidados. Quando nós olhamos para Simeão e Ana, nós percebemos que eles eram pessoas que também nos ensinam. E a principal lição que eu vejo na vida de Simeão e Ana é que nós precisamos viver em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz que Deus falou a Simeão que Jesus não nasceria sem que ele tomasse conhecimento. Ele não morreria sem ver o Messias, que o povo de Israel estava esperando desde há muito tempo. Mas por que Deus fala isso para ele? Por que ele toma conhecimento que o Messias nasceria naquela época antes de muitos verem o próprio Jesus? Porque ele estava em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E quando nós vivemos essa sintonia, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo trabalha em nossa mente, em nossos corações, e ele fala de algum jeito conosco, e nós entendemos o plano de Deus, o projeto de Deus em nossas vidas. A grande lição de Simeão e Ana é vivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. 2 vidas em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Simeão nos ensina que precisamos crescer no relacionamento com o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo fala para ele, com ele? Por que Deus mostra a ele que Jesus nasceria e que ele veria o Messias antes de morrer? Com certeza ele tinha um relacionamento com Deus. Com certeza ele tinha comunhão com Deus. Com certeza ele estava, de certa forma, agradando a Deus. E Deus revela para ele que o Messias nasceria naquela época, naqueles dias, e ele estaria ali então
para contemplar isso, contemplar a vinda do Messias. Na sua vida cristã, está faltando alguma coisa? Às vezes nós precisamos parar e pensar um pouco na nossa vida. Como está a nossa vida? Se está faltando alguma coisa com relação a Deus, o que pode estar faltando na nossa vida? Se não aprendemos a lição que Simeão nos ensina, com certeza vai faltar algo em nossa vida cristã. Ele nos ensina a termos sintonia com o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina a termos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, se falta alguma coisa na sua vida, com certeza é isso. E a partir disso você vai perceber que não vai faltar mais nada, porque uma das principais coisas é o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele se revela a nós a cada vez. E quanto mais você se aproxima dele, mais ele se revela a nós, porque criamos essa intimidade, esse relacionamento com ele. Quais são as vantagens de estarmos em sintonia com o Espírito Santo? Às vezes nós queremos entender o porquê que precisamos conhecer alguma coisa, ou nos relacionarmos, ou entendermos de alguém. Deus permite que nós façamos parte dos seus planos. Simeão e Ana estavam em comunhão com ele, estavam buscando a Deus, tinham um relacionamento com o Espírito Santo. E Deus fala para eles: olha, vocês farão parte desse nascimento de Jesus, porque vocês estarão no templo. Ele estava no templo ao 8º dia, e Maria e José levam o menino para apresentá-los ao templo. No templo, e eles então, ele recebe aquela criança e sente que o Espírito Santo fala com ele que aquele era o Filho de Deus, era o Messias. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele fala conosco a cada parte de seu plano. Com certeza, o plano de Deus naquela época estava incluindo ali Simeão e Ana. O anunciar o nascimento de Jesus, o plano de anunciar o nascimento de Jesus fazia parte também para Simeão e Ana. Porque com certeza depois que eles saíram dali, depois que eles terminaram aquela cerimônia ali de apresentação, de agradecimento, de reconhecimento ali do Salvador, com certeza a vida deles foram diferentes. A Bíblia não diz quanto tempo mais Ana viveu, nem Simeão viveu. Diz apenas que ela já era avançada em idade, mas com certeza ela ainda pôde testemunhar muito do nascimento de Jesus. O Espírito Santo passa a ser a nossa companhia do dia a dia. É bom quando nós saímos de casa e temos essa certeza, Quando a gente sai de casa, diz: Espírito Santo, vamos comigo, vamos conosco, nesse dia, nessa caminhada, para onde nós vamos conosco, para que, porque nós precisamos da companhia dele, nós precisamos sentirmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quais eram os planos de Simeão para aqueles dias? Eu fico pensando o que Simeão estava fazendo naqueles dias do nascimento de Jesus. Será que ele não tinha outras coisas? A Bíblia diz que era o dia dele estar ali no templo, e que o Espírito Santo, e que Jesus chegou ali nas mãos de seus pais, José e Maria, para ser apresentado. Mas com certeza ele também tinha outros afazeres, mas ele escolheu estar ali no templo, buscando a Deus. Simeão deixou tudo e foi para o templo. Com certeza algumas pessoas deixam os afazeres de casa e vêm para a casa de Deus, pela manhã, à noite, e nós não devemos deixar que os afazeres nos impeçam de estarmos buscando a Deus na sua casa. Podemos buscar a Deus em casa sim, podemos falar com Deus em casa, mas estarmos na casa de Deus tem uma certa importância na nossa vida. Nós precisamos buscar, precisamos entender os planos de Deus para nossas vidas, porque com certeza Simeão tinha os outros planos, mas ele deu prioridade ao plano de Deus. Qual a lição que Simeão nos ensina no Natal? Não importa o tamanho da nossa participação nos planos de Deus, importa é que façamos a nossa parte. Como falamos, que outro lugar Simeão é citado? Eu não conheço. Que outro lugar Ana é citada? Que outro lugar, fugindo um pouco do Natal, Simão Cireneu é citado?
Simão Cireneu é aquele que, quando Jesus estava caminhando, né, para ser crucificado, ele estava levando a sua cruz, subindo o monte. Simeão estava descendo, segundo a tradição, segundo a história, e os soldados olham para ele e mandam que ele carregue a cruz. Mas a partir dali, onde ele é citado? O que ele fez? Não importa o que nós façamos, o importante é a nossa participação no reino de Deus. Por menor que seja a minha participação, a sua participação, ela tem uma certa importância para Deus, porque Ele deu essa responsabilidade a mim e a você. Então, eu não me preocupo em fazer grandes coisas, porque eu vejo pessoas que fizeram aparentemente coisas pequenas e com certeza ficaram satisfeitas e Deus ficou satisfeito com eles, porque eles deram o melhor deles. Eles deram o melhor que podiam, fizeram da maneira melhor que podiam fazer. Eu creio que essa grande lição de Simeão, que ele nos ensina no Natal, nós precisamos aprender. Não importa o tamanho da nossa participação nos planos de Deus. Às vezes, nós olhamos os projetos de Deus, as coisas da igreja, tem grandes coisas a fazer, sim, mas também tem pequenas coisas. E as pequenas coisas, alguém precisa fazer. E às vezes são essas que ninguém vê, são essas que ninguém valoriza, são essas que ninguém quer fazer, porque são pequenas. São pequenas. Às vezes nós precisamos entender, né, buscar o quão importante é fazer as pequenas coisas também, porque Deus se agrada tanto delas quanto das grandes coisas que Ele nos dá para fazer. E muitas das vezes Ele começa nos dando coisas pequenas, e depois Ele vai te dar algo bem maior para você fazer, porque você foi fiel naquela coisa pequena. Se o Senhor fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Que essa seja a nossa oração nesta noite, que essa seja a nossa oração nesse Natal. Deus quis fazer algo naquela geração e Ele usou essas duas pessoas, Simeão e Ana, para poder realizar o seu plano naquele Natal. Quando Deus quer usar alguém, não importa a idade. O que Deus queria fazer naquela geração, Ele fez questão de usar Ana e Simeão, uma viúva de 84 anos. Ela tinha 84 anos, mas com certeza ela saiu dali testemunhando, falando que o Messias havia nascido, que o povo de Israel havia recebido o Messias que Deus havia prometido. Simeão era idoso, mas com certeza também saiu anunciando o nascimento de Jesus. José e Maria levaram Jesus ao templo em cumprimento da lei. Simeão enxerga através da fé, ao olhar para a criança, ele identificou o Salvador. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Quem nós identificamos quando nós olhamos para Jesus? Simeão olha para aquela criança nos braços de José e de Maria e ele identifica ali o Filho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a quem nós temos identificado? Aquele Jesus histórico? O nosso Salvador? Ou um outro Jesus qualquer? Jesus, o que nasceu naquele berço ali em Belém, é o nosso Salvador, que Deus mandou para nos salvar. Que a gente possa pensar nisso, que é hora de olharmos para Jesus e identificá-lo, principalmente como nosso único e suficiente Salvador, aquele que Deus havia prometido, porque Deus é fiel, e Ele veio para nos salvar. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos estar buscando esta sintonia com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está conosco a cada dia, do amanhecer ao anoitecer. Busquemos essa comunhão com o Espírito Santo de Deus.